Fala, galerinha do Colégio Globo Max, turminha do 9º ano. Aqui quem fala é a professora Isabel, professora de gramática de vocês. Estou aqui para mais uma aulinha da nossa gramática linda, né? Pois bem, hoje nós iremos falar de um assunto um pouquinho complicado, então eu preciso muito da atenção de vocês. É a nossa partículazinha que. Lembra que no ano passado, a turminha do 8º ano, viu algumas funções que o que tem dentro da língua portuguesa, né? O que ele pode ser pronome, o que ele pode ser uma conjunção, o que ele pode ser uma interjeição. Hoje nós iremos debater um pouquinho na tecla das conjunções e interjeição, ok? Vamos ver o que cada que pode caracterizar. Quero que vocês fiquem bem atentos, lembrando que vale super a pena vocês exercitarem, tá? Nos exercícios do livro de vocês. Para quem está com o livro aí em casa, então procurem, né? Façam os exercícios para que possam treinar e aprender mais e mais, ok? Então vamos lá começar a nossa aulinha. Aqui eu tenho, né? Conseguem me ver? Bom, aqui eu tenho o nosso conteúdo de hoje, partícula que, conjunção e interjeição. Lembrando que desde o começo do ano a gente, né, fala sobre as conjunções, né, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Pois bem, o que está dentro dos dois tipos de conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Lembrando que as conjunções coordenativas são aquelas conjunções que servem para ligar, né, ligar uma oração à outra, sendo que as orações coordenadas são aquelas independentes de sentidos. Já as orações subordinadas são aquelas orações que dependem de outra oração para estabelecer um sentido completo, né? Por isso, e são ligados através de conjunções. Lembrando que a conjunção é uma partezinha das classes de palavras que tem esse serviço, né, de ligar uma oração à outra. Se for coordenada, essas orações elas têm sentidos independentes. Já se for de sentidos que dependem de outra oração, de uma oração que depende para fazer sentido de outra oração, então aí eu já sei que tem uma orações subordinadas. Eu acho que vocês não aguentam mais eu falar disso, né, o tempo todo. Pois bem, pois vamos lá. Já a interjeição, acredito que vocês lembram o que é interjeição, né? Interjeição é uma palavrinha que expressa uma emoção, que expressa um sentimento. Acredito que todo mundo lembre disso, como no caso de poxa é uma interjeição, né? Credo é uma interjeição. Que é uma interjeição, dependendo de como ela estiver dentro da frase, ela vai estabelecer um sentido para o meu leitor. Pois bem, vamos começar o nosso conteúdozinho. Vamos aqui, só um momento. Então, vamos aqui compartilhando. Vamos lá. Aqui o nosso conteúdozinho de hoje, né? Pois bem, vamos aqui a nossa partículazinha que. Lembra que eu já falei para vocês que o que ele pode ser um pronome, né? Pronome relativo. O que aqui ele pode ser uma conjunção. O que ele pode vir também como interjeição. Pois bem, vamos aqui começando com essa partículazinha que na parte das conjunções. Vou começar com as conjunções coordenativas, ok? As conjunções coordenativas, vocês sabem que são conjunções que servem para ligar uma oração independente a outra oração independente, ok? Então, vamos lá. Conjunção coordenativa aditiva, né? Aquela que equivale ao E, né? Que é o juntar. Pois bem, introduz uma oração coordenativa sindética aditiva. Lembrando que orações coordenativas sindéticas são aquelas orações independentes que contêm o síndeto, né? Que é no caso da nossa conjunção. Pois bem, este exemplo que eu coloquei aí. Estuda que estuda, mas não é aprovado. Pois bem, esse quezinho aqui, ele vem para juntar, né? Essa nossa primeira oração para a nossa segunda oração,
ok? E fazer aí um sentido completo. Se eu fizesse, se eu utilizasse o verbo estudar no modo imperativo, né? Vocês com certeza entenderiam, né, essa minha oração. Mesma coisa está aqui. Essa conjunção, ela está ligando a primeira oração estuda para a segunda oração estuda, ok? Então, vamos lá agora. Conjunção coordenativa explicativa, quando tem um sentido de pois e precedida do verbo no imperativo. No caso, introduz uma oração coordenada sindética explicativa, como no caso aqui, venha logo, que já cansamos de esperar. Pois bem, vocês conseguem perceber aqui, nós temos, né, o quezinho iniciando uma oração sindética explicativa. Por que é que ele quer que venha logo? Porque já cansou de esperar, né? Ou pois já cansou de esperar. Conjunções subordinativas. Lembrando que as conjunções subordinativas são aquelas conjunções que são utilizadas para fazer a ligação de orações subordinadas. Normalmente, numa oração subordinada, tem uma oração principal e a oração subordinada, né? A oração subordinada, normalmente, a conjunção vem dentro dessa oração subordinada, né? Para quem lembra. E ela faz essa ligação, faz justamente essa junção entre as duas orações. Pois bem, eu tenho aqui, para começar, a nossa conjunção subordinativa integrante. A nossa oração subordinativa integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Lembrando que as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, elas podem ser adverbiais, né? E entre outras. Pois bem, pois vamos aqui. É importante que participes. É interessante que vocês percebam aqui que juntou a oração é importante com a oração participes, ok? Então, vamos aí outro exemplo. Ninguém sabe que você chegou. Que você chegou é uma oração subordinada substantiva, né? Pois bem, vamos agora para a oração subordinada adverbial causal. Já mudei aí, né? Saí das minhas orações subordinadas substantivas para entrar nas orações subordinadas causal, ok? Então, vamos lá. Nas orações subordinada causal, esse que tem aquele que do porquê, ou então que tem um sentido do porquê, consegue entender? Pois bem, vamos aí. Vou correr, que a confusão é grande. Podemos tirar esse que e colocar o porquê também? Vou correr porque a confusão é grande. Parece aquelas encrencas, né, que a gente se mete sem querer. Pois bem, outro exemplo que eu coloquei aqui são das orações comparativas, né, precedidas de mais ou menos. No caso que introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. Temos aí, ria mais alto que todos. Ou seja, esse do aí, gente, ele tá entre parênteses porque ele é opcional. Você pode colocar ou não, tá bom? Então, você pode falar ria mais alto do que todos, como também pode falar ria mais alto que todos, tá? Todas as duas estão escritas corretamente. Pois bem, estudou menos que nós, ou estudou menos do que nós, tá bom? Nas orações consecutivas, né, subordinadas consecutivas, temos aí nas orações subordinadas adverbiais consecutivas, precedidas de tanto, tal, tão e tamanho. São aí, ó, no caso, né, que eu coloquei o exemplo do o barulho foi tão alto que nos apavorou. Olha só, temos aí oração subordinada, né? O barulho foi tão alto que nos apavorou. Oração subordinada adverbial final. Quando ele tem o quezinho tem um sentido de para quê, né? De finalidade. Fiz-lhe sinal que se calasse, ou seja, com a finalidade que se cale, né? A fim de que se cale. Pois bem. E atemporal, quando introduz uma oração subordinada adverbial temporal no sentido de quando, né? Quando possamos substituir o que pelo quando.
quando eu coloco aí esse igual em uma palavra, é quando ele pode substituir, tá bom? Colocar em questão, fazendo a troca sem alterar o sentido. Por isso que esses bisuzinhos é muito bom vocês pegarem, para quando for analisar cada um, vocês consigam visualizar, tá bom? Então, vamos aí. Abertos que foram os portões, todos entraram. Poderíamos dizer, quando os portões foram abertos, né? Então, abertos que foram os portões, ou quando os portões foram abertos, todos entraram, ok? Então, conseguiram, deu para entender aí, né? O que quer dizer? Vocês conseguem visualizar a substituição dessas palavrinhas que eu coloquei aí entre parênteses para ter certeza que essa partículazinha aqui, ela está sendo colocada no lugar correto, ok? Também a partículazinha aqui, ela pode ser uma interjeição. Pois bem, o que é uma interjeição? É uma palavra invariável ou um sintagma, né? Que forma por si só frases que exprimam a emoção, uma sensação, uma ordem ou um apelo, ou que descreve algum ruído. Como no caso aí eu coloquei, né? Que o resultado do concurso ainda não saiu. Olha só, aí forma meio assim uma desolação, né? Forma também, assim, pode ser até um espanto, como assim ainda não saiu o resultado do concurso? Lembrando que esse quezinho, ele não tem função sintática, tá bom? E ele sempre vem seguida de um ponto de exclamação e é acentuado. Super importante, esse quezinho, ele é acentuado. Esse quezinho da interjeição, ele é acentuado. Mas eu quero que vocês observem que tem umas coisinhas aí para vocês identificar. Ele exprime alguma coisa, esse que, né? Ele vem acentuado com acento circunflexo e ele não tem uma função sintática dentro, se for fazer uma análise sintática dentro de uma oração, ele não possui essa oração sintática. Já na morfologia, ele corresponde ao quê? A uma interjeição. Aí, retornando o exemplo que eu coloquei, que o resultado do concurso ainda não saiu, pois bem, está gerando aí um espanto. Está gerando aí um espanto, né? Desculpa, foi uma coisinha que caiu. Pois bem, gente, é isso. Acredito que vocês conseguiram visualizar, entender um pouquinho o conteúdo. Pois bem, agora eu vou compartilhar aqui com vocês um exercíciozinho que eu elaborei para vocês treinarem esse conteúdo em casa, tá bom? Para que façam fazer valer a pena essa aulinha. Lembrando que esse conteúdo foi retirado dentro do livro de gramática de vocês. Quem tiver com livro de gramática e puder fazer essas atividades, super interessante que façam. Lembrando, estou disponível para tirar dúvidas através do meu e-mail, já disponibilizei em outros vídeos também o meu e-mail, tá? Estou tirando dúvidas por lá, estou muito feliz porque alunos estão entrando em contato comigo para tirar dúvidas, caso não tenham entendido alguma questão, caso tenham dúvidas sobre a resposta de alguma questão, caso tenham dúvidas sobre o conteúdo, professora, não entendi direito, li o livro, não entendi, agora eu gostaria que a senhora me explicasse novamente. Pois bem, estou entrando em contato com todos que estão me enviando, tá bom? Tentando resolver da melhor forma possível para que não sejam prejudicados diante desse conteúdo. Espero que tenham gostado. É isso daí. Agora eu vou compartilhar com vocês um exercício que eu elaborei, tá bom? E lembrando, não visualizem a resolução da questão antes, por favor. É super importante que você não faça esse tipo de visualização para que possa responder da melhor forma possível. Temos aí na primeira questão, fazer uma leitura bem rápida explicando como eu quero, tá bom? Temos aí na primeira questão, vocês irão relacionar as colunas, né, de acordo com a função do quezinho aí de cada frase. Pois bem, eu tenho aí, vou só colocar aqui, eu tenho aqui, né, o quezinho como conjunção coordenativa explicativa, tenho o quezinho como conjunção coordenada alternativa,
tem o quezinho como pronome interrogativo, tem o quezinho como o substantivo e tem o quezinho como interjeição. Por mais que não falamos aqui sobre os pronomes interrogativos e o substantivo que dentro de uma oração, eu quero que vocês façam por eliminação, tá bom? Vão eliminando aos poucos o que cada um quer dizer. Aí vocês vão conseguir fazer essa atividade tranquilamente. Lembrando que como pronome relativo, vocês viram, né, na aula passada, essa questão aí desse pronomezinho. Pois bem, vamos aí. Conjunção coordenativa explicativa, ou seja, que esse quezinho dá uma ideia de explicação, né, de um porquê. A alternativa, que dá a ideia de uma alternância. Pronome interrogativo, ou seja, aquele pronomezinho que a gente utiliza para fazer perguntas, né? E o substantivo, no caso aí, tá para substituição de um substantivo sem alterar o meu sentido da minha oração. E na interjeição, no caso, né, é o que? A interjeição a gente acabou de ver, que é uma palavrinha que exprime algum sentimento, né, alguma coisa assim do tipo. Pois bem, aí tem aí na oraçãozinha A, trabalhe muito que alcançará o sucesso. Isso daí é uma conjunção coordenada explicativa, é uma conjunção coordenada alternativa, dá ideia de alternância, é um pronome interrogativo, acredito que aí dá para perceber que não é um pronome interrogativo, né? É um substantivo, é uma interjeição, fica aí a dica, né? Fica aí para vocês pesquisarem e resolver essa questão. Esta notícia tem um quê de fantasiosa, não é um verbo aí, tá? Esta notícia tem um quê de fantasiosa. Olha só esse um quê aí. Será se está como um substantivo? Ou será se está como uma interjeição? Quero que vocês respondam aí. Lembrando, está exprimindo algum sentimento? Vamos ver, né? Que o outro cliente atraído pela promoção entrou na loja hoje. Olha só, que outro cliente atraído pela promoção entrou na loja hoje. Que não acredito que ela fez isso. Esse daí já dá para matar logo a charada, né? De que tipo de quezinho nós estamos falando. E vocês irão colocar em cada coluninha, tá bom? Coloquem aí em cada coluninha, cada frasezinha, fazendo a relação, né, dessas funções do quezinho, da nossa partícula que. Pois bem, vamos aí na segunda questão. Classifica as partículas escrevendo CCE para conjunções coordenativas explicativas. Lembrando, conjunções coordenativas está entre duas orações coordenadas, orações independentes, tá? Conjunções subordinativas comparativas é uma conjunção que está entre uma oração principal e uma oração subordinada e que tem uma função de comparar. Conjunções subordinativas consecutivas, ela está entre uma oração principal, uma oração subordinada e que dá a ideia de uma consecução, tá? Uma coisa consecutiva. E uma INT para no caso de interjeição. Vocês irão ler aqui, né, cada oraçãozinha e colocar, tá, o que cada quezinho corresponde. Na terceira questão, temos aí, leia a oração abaixo. Às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Gente, aí, bem nosso tipo de quarentena, né? O que estamos vivendo hoje em dia, né? Por mais que que a gente está bem longe, né? Por mais que desse distanciamento está bem difícil para algumas pessoas, né? Porque está muito longe da família, estão penando de alguma forma, né? Pois bem, às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Olha só, é pouco para quê, né? Para matar aquela saudade. Vamos lá. Quantas orações há nesse trecho? Muito fácil, né? Quantas orações há aí nesse trecho? É só contar a quantidade de verbos. Contem a quantidade de verbos e vocês coloquem aí quantas orações
tem, tá bom? Lembrando que eu tô pedindo para justificar. Caso seja muito difícil você justificar, eu acredito que eu já dei aqui até a resposta para vocês, né? O que são como eu sei a quantidade de orações? Olhando a quantidade de verbos. Então, como é que eu justifico a quantidade de orações? Justificando quais são os verbos que estão presentes aí, né? Pois bem, vamos lá na letra B. Nesse caso, a partícula destacada, ela o quê? Esse quezinho aí introduz uma frase interrogativa? Quem marcar essa, pelo amor de Deus. Serve de elemento de coesão entre duas orações, ou seja, é uma conjunção aí, esse quezinho é uma conjunção ou é uma interjeição? Ou pode ser também um substantivo, né? Tá aí como função substantiva, tá aí como pronome, eu quero que vocês coloquem aí para mim, tá bom? Ou substitui o substantivo saudade. Pois bem, eu quero que vocês anotem, visualizem aí, né, e respondam. Na quarta questão, eu tenho assim: agora dê a classificação da partícula que nas orações retiradas do texto. Eu coloquei aqui um pouquinho do estatuto, né, do homem, os estatutos do homem. Aí eu botei o artigo 11, né, e o artigo 12. Então, aí o artigo 11 diz assim: fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. E o artigo 12 decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Então, eu quero saber a funçãozinha desse quezinho aqui, ó, do que o homem é um animal, desse que a estrela da manhã e esse que nada será obrigado nem proibido. Se vocês identificarem que esse que é uma conjunção, observe as orações que ele está ligando, se são coordenadas ou se são subordinadas, né? Se são dependentes ou se são independentes e assim por diante. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Façam os exercícios, tá bom? Eu proponho que vocês façam os exercícios dentro da gramática de vocês. Fiquem com Deus e que logo possamos nos encontrar, não é isso? Pois bem, beijão, tchau.